Deixando o mundo primitivo para trás, a gente agora entra na explicação do mundo de provas e expiações, que é exatamente o momento em que a gente está agora, mas desde já quero deixar claro que, graças a Deus, a gente está no momento final dessa fase, porque, como vocês vão ver aqui, as características desse período são bem complicadas, bem difíceis também, prevalecendo ainda muito a ignorância humana, a falta realmente de amor ao próximo, né, e vários outros apegos sem sentido que eu vou descrever agora. E só queria realmente deixar claro que essa é o momento que nós estamos agora, porém a gente está na fase final dessa etapa e estamos caminhando para a próxima etapa, que é a era da regeneração ou era do espírito. Porém, como eu vou passar de uma a uma, nós estamos ainda no final dessa fase de provas e expiações, e as características dessa etapa, que é a predominância do mal, infelizmente, mas é a verdade. É a predominância do mal, onde os espíritos são extremamente apegados ao ego, ao materialismo, a valores com ainda muito pouca elevação nos seus valores morais, com características ainda muito semelhantes até os mundos primitivos, né? É lógico, isso mais no início, mas se a gente for parar para pensar, desde quando a gente já entrou nessa fase, a gente vai olhar aí para tempos atrás como que o ser humano se comportava, né, em relação praticamente um interesse quase que só em dominação de território e aquelas guerras onde que não tinha assim menor sentimento de amor ao próximo, né? Muita matança, muita destruição, o próprio comportamento em relação à natureza, aos animais, né? O que os homens matavam e caçavam, né? de maus tratos com os animais nessas épocas, era uma coisa realmente absurda, né? Eu, na verdade, eu nunca me esqueço de uma coisa que acontecia nessa época, que quando eu fiquei sabendo, eu lembro que isso me marcou tão profundamente que nunca mais eu esqueci, que os homens matavam gorilas e cortavam, né, as mãos para fazer cinzeiro. Eu chego a me dar até um engasgo, né, quando eu falo isso, porque por mais que a gente sabe que o nosso mundo ainda é muito difícil, ainda tem muito problema, muita coisa para a gente superar, quando a gente lembra dessas coisas, né, inclusive de ver hoje muitas das pessoas que protegem os animais foram caçadores, né? Então, mal ou bem, por mais que a gente vê um monte de gente que ainda faz mal à natureza e aos animais, esse número de pessoas é infinitamente menor do que a consciência coletiva, né? Do que a consciência da maioria. Então, quando a gente olha para trás e vê atitudes como essa de matar um gorila e cortar as suas mãos para virar cinzeiro, e hoje vê o que é a proteção desses animais, todas as leis que existem, que protegem, todas as pessoas que protegem, esses profissionais, né, os biólogos, esses cientistas que vivem para estudar, né, para trazer melhoria para a vida desses animais, para manter as suas espécies no planeta. Então é magnífico. A gente, quando olha tudo isso, a gente vê que, por mais que a gente ainda tenha muitos problemas para enfrentar e muitos defeitos na nossa humanidade, né, atual, a gente melhorou muito. E a característica dessa fase de provas e expiações, ela está ligada diretamente a esse tipo de coisa. É um predomínio do mal, porém, como o próprio nome diz, com muitas provas para você realmente começar a pensar em mudar, começar a elevar a sua consciência, começar a se preocupar mais com a sua moral, preocupar com os valores morais, começar a preocupar em ser um ser humano mais íntegro, mais correto, mais honesto. Então, basicamente, essa fase, apesar de ser uma fase ainda muito difícil, como eu já deixei claro, como nós estamos na fase final dessa etapa de provas e expiações, a gente já está conseguindo perceber claramente essas melhoras, principalmente na consciência humana. Infelizmente, os valores morais ainda estão um pouco, ou talvez bem distante, né,
de chegar ao que a gente precisa para entrar na era da regeneração. Mas em vários outros aspectos nós realmente melhoramos e evoluímos muito. Isso aí não temos como ter dúvida. Então, pessoal, vamos ficar bem atento a essa fase que é exatamente, no momento aqui que eu estou explicando, é muito importante a gente ter uma atenção especial para essa fase, que é exatamente a fase onde a gente está e a fase que nós estamos deixando para trás. Então, quando a gente olha tudo que aconteceu lá atrás, desde o início dessa fase até onde nós estamos hoje, apesar de nós ainda estarmos num mundo bem complicado e principalmente com muito apego ainda ao ego e ao materialismo, que é a característica principal desse mundo, nós melhoramos bastante. E daí nós estamos agora com uma série de coisas acontecendo, inclusive essa questão do momento que a gente está vivendo agora, da quarentena e tudo que está acontecendo. Isso, já falo várias vezes em vários dos meus vídeos, isso não é à toa, isso com certeza é uma coisa que está acontecendo no nosso mundo justamente para aumentar a nossa percepção para essa elevação espiritual que é urgente e necessária. Com todo esse momento de isolamento, a gente está procurando ficar um pouco mais... A gente está começando a refletir um pouco mais sobre várias coisas. Muitas pessoas que nem oravam mais estão voltando a orar, estão lembrando mais de Deus, estão amando um pouco mais o seu próximo, estão percebendo e dando mais valor e sentindo a necessidade de fazer a caridade, de ter empatia, Então, todas essas coisas aí são características dessa fase final do mundo de provas e expiações, e que, como a gente precisa de ter, eu sempre falo muito sobre isso também, como a gente precisa de acelerar um pouco esse passo, porque a era da regeneração ela já está bem próxima, nós precisamos, se a gente não mudar por bem, a gente vai mudar de forma forçada. E nada mais do que uma coisa como essa que está acontecendo para colocar a gente para ficar um pouco mais esperto e acelerar um pouco mais essas mudanças, principalmente elevando a nossa consciência e elevando o nosso conhecimento espiritual. E como eu já falei em outros vídeos, é muito importante que a gente tenha consciência e agradeça a Deus, porque isso tudo que está acontecendo, além de ser uma coisa que está sendo muito positiva para nós, apesar da maioria achar ao contrário, ver como uma coisa negativa, como uma punição, podem ter certeza que não é, e poderia ser muito pior, porque quando você está na transição do mundo de provas e expiações para o mundo regenerado, se a civilização, tanto a parte individual quanto a parte coletiva, não elevar o seu nível moral, que é uma das principais, se não a principal característica para a entrada do mundo regenerado ou a era do espírito, essas pessoas, tanto de modo individual como na coletividade, elas vão passar por situações que vão literalmente enfiar a goela abaixo esse tipo de comportamento. Desculpa o termo aqui que eu estou usando, a forma que eu estou expressando, mas essa é a mais pura verdade. Se não for por bem, vai por mal. E esse mal que eu quero dizer não é o mal como maldade, eu falo que vai às vezes de um jeito mais forçado ou pela dor. Infelizmente, a gente quase sempre, quando aprende alguma coisa corretamente na nossa vida, é através da dor, é através do sofrimento. Então, que bom seria se a gente não precisasse desse tipo de coisa, se a gente fosse aprendendo tudo que a gente precisa de forma natural. Mas, infelizmente, não é o que normalmente acontece. Então, a gente teve muito tempo, desde o mundo primitivo até a iniciação e a fase mediana do mundo de provas e expiações, para a gente bater muito cabeça, errar bastante e aprender. Agora, no momento que nós estamos, como a gente está passando dessa fase para uma era regenerada, aí a gente não tem muito mais o que bater cabeça e muito mais o que errar, não. A gente sabe muito bem, nós já somos bem grandinhos e sabemos muito bem tudo que a gente faz de errado e tudo que a gente faz de certo. A característica desse momento, inclusive, tem tudo a ver com o que é tratado na Bíblia como joio e trigo, que é a separação espiritual.
Esse momento ele é tão crítico e tão complexo e ao mesmo tempo tão especial, né? Tão bom e tão especial, que é exatamente onde nós vamos ter um processo de separação espiritual, que é tipo a história que eu falei lá atrás dos exilados. Nós estamos num momento onde quem fizer a sua reforma íntima, quem trabalhar a sua elevação espiritual, a sua elevação de consciência, vai permanecer nesse caminho até chegar nos mundos regenerados. Infelizmente, quem não conseguir fazer isso ou quem não quiser fazer isso, porque na verdade não é nem tanto uma questão de conseguir, é muito mais uma questão de querer, de se esforçar para conseguir, né, de se esforçar para chegar até lá, vai ser removido daqui para outros lugares um pouco mais atrasados ou primitivos, onde ele vai iniciar novamente a sua trajetória para ele ter uma nova oportunidade de aprender. Então, nada melhor do que a gente ter consciência clara disso e aproveitar esse momento tão especial que a gente está vivendo para a gente conseguir ser melhor.